Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Com valorização na Bolsa de Chicago, saca de soja é negociada acima de R$ 160 no interior do Brasil. Diretoria da Anvisa analisa a liberação do uso dos estoques do paraquat. Regiões agrícolas de Minas Gerais registraram chuvas de granizo. E ainda, a previsão do tempo, saiba quais as regiões do Paraná e Centro-Oeste vão receber chuva nos próximos dias. Preço do bezerro renova recorde dos indicadores do CPE em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A saca de soja voltou a ser negociada acima de R$ 160 no interior do Brasil. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a alta do dólar e a valorização do grão na Bolsa de Chicago sustentaram esse cenário. Segundo a consultoria, a saca de 60 quilos da soja em Rondonópolis, Mato Grosso, passou de R$ 158 para R$ 162. Em Cascavel, no Paraná, o preço saiu de R$ 156 para R$ 160. A cotação da soja na Bolsa de Chicago superou, portanto, $10,50 no contrato de novembro. Esse é o mais alto patamar registrado desde março de 2018. Para saber mais dos reflexos dessa valorização no mercado brasileiro, a gente conversa agora com o Leones Severo, diretor da Sim Consult. Boa noite, Leones, aí direto de Santa Catarina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Petrinho? Como é que você está vendo aí mais um recorde aí, esse reflexo em Chicago? Você acha que a tendência deve se manter durante todo o dia desta quarta-feira? Deve se manter por muito mais tempo. Na verdade, nós vivemos uma soberana escassez. A falta do produto, absolutamente falta do produto. Tem um choque de oferta. Isso não se construiu agora, já quando o mercado de consumo avançou sobre a safra brasileira e fez as compras aceleradas que fizeram. Já se percebia que o mundo não tinha a soja que precisava. E isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até a entrada da safra nova. E como é que você vê a possibilidade do reflexo atual, desse atual momento de implantação da safra brasileira, né? A gente tem a perspectiva de uma safra recorde de soja, ao mesmo tempo aí temos problemas no começo por questões climáticas. Como é que você vê esse cenário? Olha, realmente estamos enfrentando alguma dificuldade, né? Porque a safra está 20 dias atrasada. Mas o Brasil precisa avançar na produção, porque o mundo precisa da soja. Está fazendo muita falta o Brasil agora como embarcador de soja do segundo semestre, já que existe essa escassez no Brasil. A situação não é peculiarmente assim do Brasil, é uma situação que se vive no mundo inteiro, que é uma reação pós-pandemia, né? A gente sabe que depois desses lockdown, como aconteceu na China, eu estava lá em 2003, 2004, quando foi erradicado a SARS e a gripe aviária. Isso dá uma explosão de consumo imensurável. E nós estamos vivendo essa situação pós-pandemia, praticamente. Isso provocou um choque de oferta. Outro conteúdo que está fazendo uma grande diferença é a China cumprindo o acordo com os Estados Unidos. A fase 1 foi firmada em 33 bilhões de dólares, a China já comprou 28. E se continuar comprando na direção de cumprir todo o acordo, o mundo não tem produto, vai faltar produto para outros compradores do resto do mundo, porque os portos americanos também estão com esgotamento já até novembro, não tem como embarcar, e a Argentina tem um travamento na parte dos produtores que não querem vender a soja para não receber em pesos, nas novas medidas do governo, medidas econômicas. Então nós estamos vivendo um choque de oferta muito forte que vai continuar talvez por mais 1 ou 2 anos. Você citou aí os Estados Unidos, esse é um tema importante, né? Porque na próxima sexta-feira o Departamento de Agricultura americano vai divulgar o relatório de oferta e demanda da safra americana de soja. Você consegue antecipar alguma coisa para a gente, Leones?
Bem, dentro do cenário que se apresenta no mundo, o relatório só pode ser altista, porque haverá já houve agora 30 de setembro uma redução de estoque importante, que foi a superestimação da safra passada, e isso naturalmente vai vir nesse relatório, um estoque de 12 e alguma coisa para 10. 10 é abaixo vamos dizer, da segurança, não é? Porque abaixo de 10%, abaixo de 10%, é 8 e alguma coisa, isso é estoque de risco. Então, qualquer fagulha que acontecer na safra sul-americana, que participa com 55% da safra mundial, isso vai naturalmente ainda agravar ainda mais essa escalada de preços. Ô Leônidas, eu queria aproveitar você para tocar num assunto que interessa muito, principalmente ao consumidor aqui brasileiro, né? A gente tem visto aí alta de preços nos alimentos de uma maneira geral por conta de um aquecimento da exportação de vários produtos, né? Carne, por exemplo, mas especificamente no quesito da soja, né? O óleo de soja que você pagava R$3, hoje você não encontra a menos de R$6 nos mercados. A indústria de carne bovina, por exemplo, suína, avicultura, tem também dificuldades de comprar, de alimentar os seus rebanhos aí por conta também de um preço alto. É possível, de alguma forma, fazer essa separação da demanda, da necessidade interna da soja, com esse volume de exportação que a gente tem, principalmente por conta de um dólar valorizado, ou isso é impossível hoje no mercado liberal? Não, isso se autorregula. Isso é uma situação que se comporta muito bem, essa relação de consumo interno com exportação. Acontece que todo mundo chama safras recordes. Então, aí você tira um pouco essa relação do trilho. Se nós pararmos de... Aliás, todas as safras têm que ser recordes. Isso já é uma redundância. Se o Brasil produzir 150 milhões de toneladas de soja, talvez não seja o suficiente. Então, a gente tem que... o brasileiro fala muito da oferta, né? Mas quem decide tudo é a demanda. Quando a demanda avança, ela constrói e solicita a oferta. Então, quando dizem que o Brasil tem uma super oferta, a demanda avança, vem buscar. Os Estados Unidos acham que o Brasil vai exportar esse ano 93 milhões e meio de toneladas de soja. Nós vamos chegar ali a 82, quer dizer, o mundo vem buscar esses 93 que o USDA diz, né? Então, é que eu fiz essa pergunta pensando na questão econômica do país, porque de um lado a exportação é importante porque traz divisas, né? Traz dólares para cá. Por outro lado, você pode impactar a inflação com esse aumento de preços de alguns alimentos, né? Bom, isso não é uma condição só do Brasil, isso é uma condição mundial, né? Com a emissão de moedas dos grandes países desenvolvidos, a inflação já está tomando conta dos Estados Unidos, Europa. Então, isso não é uma peculiaridade, não é isolado só do Brasil. Nós vamos conviver com isso. Isso faz parte do mundo global. Nós estamos vivendo um período de pós-pandemia, todo mundo comparou uma guerra, uma situação de guerra, né? Muito emergencial. E o mundo todo vai viver esse espectro da inflação. Nós não estamos sozinhos nesse contexto, não. Isso aí nós vamos viver. Tanto é que em todos os momentos da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra do Vietnã, como disse o Eduardo Porto para mim hoje, todos eles tiveram uma elevação estupenda dos preços, inclusive do arroz. Então, não é uma condição isolada nossa, é uma condição global, nós vamos ter que suportar isso. Tá certo. Leônidas Severo, portanto, apontando aí a possibilidade de preços fortes ainda da soja, pelo menos até a próxima safra. Obrigado, viu, Leônidas, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigado. Um abraço. Até logo. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu. A diretoria da Anvisa liberou agora há pouco o uso dos estoques do Paraquat nesta safra 2021. A repórter Paola Cuenca está lá em Brasília, acompanhou a discussão e traz mais detalhes dessa reunião. Aparentemente uma boa notícia para os produtores, mas tem um artigo aí que chama a atenção. Queria que você destacasse para a gente, Paola. Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos.
Olha, nessa votação a respeito do uso dos estoques do paraquat que estão em posse dos agricultores. Na safra 2020-2021, a aprovação foi dada por unanimidade. Isso significa que os 5 membros da diretoria colegiada da Anvisa entenderam que seria, assim, permitido e não haveria prejuízos o uso desses estoques que já estão com os agricultores. Esse processo ele foi aberto a pedido do próprio Ministério da Agricultura, porque, segundo o Ministério, esse banimento do paraquat a partir do início da safra atual poderia causar danos irreparáveis para a agricultura, além de um grande aumento de custo de produção. O Ministério, inclusive, fez uma comparação da substituição do paraquat por outros produtos, dizendo que nem sequer haveria estoque desses outros agroquímicos para a safra para todos os agricultores. De fato, um grande prejuízo. Bom, todos os diretores, então aprovaram esse uso dos estoques. Nessa votação de hoje, além de debater se poderia permitir o uso dos estoques em posse dos agricultores ou não, na safra atual, eles também já estavam votando a aprovação de uma minuta da nova resolução que vai regulamentar toda essa questão. A minuta seria uma espécie de esboço dessa nova resolução, do novo documento que precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Pelo esboço que foi aprovado, está ali determinado por safras e também por regiões do país a nova data de limite de uso do paraquat. Inclusive, a última data de uso está prevista para 31 de agosto do próximo ano. Então, será preciso se atentar a essa safra que está sendo cultivada e a região do país para as novas datas limites. Nessa minuta, como você já mencionou, existe um artigo que chama a atenção do setor produtivo, que ele está excluindo daquela outra normativa que já estava prevendo a proibição do paraquat a partir do dia 22 de setembro, a possibilidade de apresentação de pesquisas científicas que possam comprovar a segurança de manipulação do defensivo do paraquat, para que então seja revisto todo o processo e impedir que haja de fato uma proibição do defensivo no país. Isso preocupa o setor produtivo, porque então, será que não poderia mais ser apresentada uma pesquisa? Isso não poderia mais ser revisto? Eu procurei a ProSoja Brasil por meio da assessoria de imprensa e eles disseram que vão esperar a publicação oficial dessa nova resolução para então se posicionar. A gente fica no aguardo, claro, dessa publicação que deve, de fato, colocar ali oficialmente, então, o uso permitido desses estoques. Deve acontecer a partir de amanhã. Obrigado, Paula Cuenca, pelas informações. Boa notícia aí de Brasília com a liberação do paraquat, pelo menos para a próxima safra. Até amanhã. Tchau. Bom, e vamos repercutir o assunto com o Glauber Silveira, de Brasília. A gente vai agora lá para o Mato Grosso para saber qual a avaliação dele sobre essa decisão da Anvisa. Glauber, você também acompanha de perto, esse problema aí para o produtor, pelo menos nessa safra, problema resolvido, mas como é que você projeta daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde, Petri. É importante, acho que foi uma vitória muito positiva do setor produtivo, em particular da ProSoja, da Abramilho e da Abrapa, que trabalharam bastante nisso. Foram essas 3 entidades que se empenharam bastante, junto, lógico, com o Ministério da Agricultura, para que isso pudesse ser liberado aos produtores. Eu já havia anunciado isso aqui por diversas vezes, falei desse trabalho, que haveria essa possibilidade de ser liberado. Graças a Deus aconteceu, nós temos aí 5 votos. O que é importante colocar é que, por exemplo, no voto da diretora Meiruzzi, ela defendeu a entrada de novos estudos, ela pontuou bastante isso, falou, até no próprio voto do relator, ele já disse também ali que esses estudos estavam sendo feitos, apresentados, mas a Meiruzzi, ela falou da importância de se admitir, da evolução que existe na agricultura, da evolução que existe na aplicação, e já deu, como se diz, um voto falando pela admissibilidade de novos estudos. Isso é muito importante e que foi acompanhado, inclusive, o voto dela foi acompanhado pelo diretor Marcos. Então, isso realmente agora pode abrir, sim, uma possibilidade de ter, talvez, uma outra reunião que possa estar permitindo a admissão. Porque, como disse a Paola, esse artigo 10, ele diz que não pode ser mais admitido. No artigo 10 dessa resolução, está dizendo que não pode ser admitido novos estudos. Mas, com o voto desses 2 diretores dizendo já pela admissão, a gente nota que talvez abra esse caminho. E é nisso que agora eu falei com a ProSoja Brasil, falei com a Abramilho, enfim, e eles vão trabalhar nisso também, eles vão estar trabalhando nisso, e também vão estar trabalhando, falei com o Fabrício há pouco, vão estar trabalhando no PDL do senador Luiz Carlos Reis, que é o 440, e que eles estão
tendo uma articulação para que seja votado. Quer dizer, se a Anvisa não admitir esses novos estudos, para que, através desse projeto de decreto legislativo, ele simplesmente derrube essa decisão da Anvisa que no caso, extingue a comercialização do paraquat, porque eles entendem a importância do uso do paraquat para a agricultura brasileira, como foi muito bem colocado através do voto, como foi muito bem pautado, na verdade, no pedido do Ministério da Agricultura. Ali naquele pedido já está dizendo tudo o que se precisa saber da importância do paraquat para a agricultura brasileira. Ô, Glauber, então, realmente é um avanço. Deixa eu só colocar mais uma questão rápida. Não seria também, paralelamente a todo esse processo que você está colocando, se trabalhar também no outro plano, o plano B, caso não consiga essa liberação, tornar a alternativa, que é o de quat, que é hoje o dobro do preço, em alta escala, em larga escala, essa produção, tentar baratear, para que, caso a Anvisa realmente não revogue essa proibição, os produtores tenham na outra safra do ano que vem uma alternativa segura e mais barata? Infelizmente, pelo que a gente já viu, né, diversas lives que o próprio Canal Rural já fez, escutando inclusive a própria Embrapa, não existe um produto que substitui o paraquat. Por isso, todo esse trabalho, toda essa importância, e por isso, inclusive, está aqui falando um PDL do senador Luiz Carlos Reis. Inclusive, tem essa sensibilidade do próprio governo, porque entende que não é o DICUAT, não é, por exemplo, um outro produto, são vários produtos que você tem que misturar para poder fazer o mesmo efeito, para ter a mesma eficácia e eficiência do paraquat. Então, se a gente tivesse, se o DICUAT fosse igual, e fosse um genérico ou um substituto do paraquat, o problema é que nós não temos, no caso na agricultura brasileira, nenhum substituto, um único substituto. Tem vários produtos que têm que ser misturados e que, inclusive, mesmo assim, muitas vezes não tem a mesma eficiência que tem o paraquat. Ou seja, é preciso realmente a gente voltar a rever o paraquat com toda essa segurança da agricultura brasileira, hoje de máquinas, equipamentos, toda a segurança, hoje com EPIs, as máquinas totalmente gabinadas. Quer dizer, é impossível que você não possa estar aplicando um produto que ele é realmente importante, não só para a soja, para milho, mas também para hortifruti, para frutas. Ou seja, a gente vai ter encarecimento de toda a alimentação humana do Brasil por falta de um produto, sendo que o Brasil é um exportador importante de alimentos. Glauber, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Até uma próxima e direto de... Que cidade que você está aí? Campos de Julho, amado Campos de Julho. Temperatura nesse momento? Aqui deve estar uns 35 graus, tá bom. Tá fresquinho. Obrigado, Glauber. Boa tarde para você. Abraço. Valeu. Bom, a gente continua a abordar esse assunto que é muito importante para o produtor de todo o país. A gente traz agora a análise do Miguel Daúde, né? Também está aqui conosco. Daúde, você viu a informação da Paola, você viu a análise do Glauber. Eu queria também a sua avaliação sobre esse tema tão importante para a agricultura brasileira. Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Vamos analisar esse assunto sobre dois prismas. O primeiro deles é a utilização dos estoques que existem hoje. Eu acho que essa decisão prevaleceu o bom senso, a lógica e a coerência, né? A evolução para que se possa ter novos estudos para a utilização do paraquat é uma coisa muito esquisita, né? Por que proibiu agora, né? É uma decisão legal ou é uma decisão médica, técnica? Então, essas coisas que ficam muito nebulosas e trazem segurança à produção rural no campo. O produtor rural não pode ter essa insegurança. O produtor rural tem que ter previsibilidade. Eu acho que a questão da Anvisa... Já basta o clima, né, Daúde? Já basta o clima. Exatamente, já basta o clima, viu, Petri? A taxa de juros no mercado livre que está subindo muito, a inflação do atacado está subindo quase 20%, né? Você tem aí alguns produtos, alguns insumos para a produção agrícola faltando, essa oscilação do câmbio, e agora você tem essa indecisão, né? Eu acho que o bom senso de você utilizar os estoques existentes, né? Agora, quanto voltar a utilizar, eu acho que é perfeito, mas aí eu gostaria de saber se é uma decisão do governo, quer dizer, existe uma lei ou é uma análise que proibiu agora, feita pela Anvisa? Então, essas coisas têm que ficar esclarecidas. O que não pode é ficar, não, vai ter uma lei que vai regularizar. Tá bom, ótimo.
Mas então por que não teve essa lei agora? Por que teve que proibir agora? Por que causou essa insegurança? Então eu acho que é importante esse trabalho que está sendo feito, como o Glauber colocou, vamos discutir aqui, vamos discutir ali, mas eu tenho a impressão que nós, como analistas, procuramos entender essa lógica, a gente realmente se surpreende, né? É a mesma coisa, o presidente fala, vai fazer assim, aí o outro fala, não vai fazer assim. Então fica essa indecisão. Então nós precisamos ter coerência, o produtor rural não pode continuar, esse produto Paraquat, ele é importantíssimo para o produtor, ainda mais agora, né, que a gente está tendo um atraso no ciclo de plantio, que lá na frente você vai precisar dele para aparelhar suas lavouras, para poder entrar na janela de plantio do milho, para poder fazer uma série de coisas. Então, um produto desse, ele é de extrema importância e a gente não pode ficar diante dessa dúvida, diante dessa incerteza que o produtor tem. Então, portanto, Petri, fica aí, eu acho que a gente tem que insistir, né, para tirar as incertezas que o produtor rural tem pela frente. Tá certo. Obrigado, Daúde. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.